Uma ótima manhã de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Você possa ter um dia alegre na presença do Senhor, regozijando na presença dEle, pela vida. Só isso é motivo de muita alegria. Se você está me ouvindo nesta manhã, às vezes você vai ouvir à tarde, às vezes à noite, é porque você está vivo. Isso é importante, que você possa ter tido uma noite reparadora na presença do Senhor Jesus. Amém? Hoje, amados, nós vamos estar lendo na primeira leitura Jeremias capítulo 42 e 43. Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então, eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor, teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor, nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. E vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar a essa vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito,
a fim de lá peregrinarem. Morrerão à espada, à fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabei, de certo, que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor, nosso Deus. E conforme tudo que disser o Senhor, Deus nosso, declará-lo. Nossa, que palavra difícil. Declará-lo. Não estou gostando muito dessa tradução, não, amados. Muito complicado. Declara-no-lo. Assim e faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Então, terminamos aqui capítulo 42 de Jeremias. Vamos começar o 43. Já estamos na etapa final, praticamente, de Jeremias, que ele tem, se eu não me engano, 52 versículos. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e
tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Nós estamos com 11 minutos, vamos ler uma parte do capítulo 44, para que a segunda leitura não fique muito extensa, porque ele é bem extenso esse capítulo 44, eu estive olhando ontem, parece que ele tem mais de 30 versículos, isso, 30 versículos, porém bem extensos. Para você ter uma noção, ele pega aqui do final dessa página, vem ao outro ladinho, vem a outra página toda e vem mais metade dessa página aqui, que começa o 45. Já o 45 é bem pequenininho aqui, só tem apenas 5 versículos. Então nós vamos ler uma parte desse 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá? E a criança e ao que mama, ou seja, ao recém-nascido, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis. Eita palavrinha, ó. Para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Interessante que aqui ele fale as maldades das suas mulheres. Deus é muito detalhista. A gente pensa até que a gente está lendo errado, não é? Mas não, ele repete. E as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres. Ou seja, elas eram coniventes, aceitavam o erro e também participavam.
olha só, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? É uma pergunta, Deus ainda continua perguntando. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem adoraram, nem andaram, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá. Aqui ele não pôs de Judá, do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos, então, fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas, desde que... Saindo aqui fora o celular, deixa eu ajeitar aqui. Encostei no fio. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo:
e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ou seja, se porventura, né? Está mostrando que vai para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ou seja, que vai subsistir, que vai prevalecer, é a do Senhor. É isso que ele está dizendo. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. Estendeu um pouquinho, mas nós já terminamos então o capítulo 44 e na nossa segunda leitura, então vamos ler o 45, o 46 e o 47. Estamos repondo a leitura de ontem, porque ontem podemos na manhã só ler um capítulo. Que Deus te abençoe e te guarde até daqui a pouco. Amém? No nome do Senhor. E lembre-se, se a tristeza bater à sua porta, entre na presença do Senhor, pois na presença do Senhor há abundância de alegrias, à sua mão direita há delícias perpetuamente. Amém?